escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, moçada da classe da UPA. Estamos aqui falando mais uma vez na escola dominical. E dessa feita nós vamos falar na lição de vocês, que vocês têm aí do território TIM, essa que vocês têm menorzinha aí, falar hoje sobre Ó Rei das Nações. É um texto de Salmo que fala, Salmo 103:19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu reino, e o seu trono domina sobre tudo. Esse é o tema que nós vamos falar sobre o Rei das Nações. Mas nós não vamos falar sobre os salmos, nós vamos falar sobre os profetas que travavam batalhas com reis e etc. Não é? Hoje nós vamos falar sobre 3 profetas, os profetas Obadias, Jonas e Naum. Eles profetizaram mais ou menos entre o ano 600 a 800. Né? Por exemplo, Obadias foi no ano 800 a.C., Jonas foi no ano 782 a.C., Naum foi 663 a.C., então, entre 800 e 600 a.C., esses profetas apareceram. Então, qual que era o conceito desse salmo, quando eu li, que ele é o rei que reina sobre todas as coisas? É o senhorio do reinado de Deus atrás dos reinos humanos. Então, nós vamos ver 3 profetas profetizando contra as nações daquela época. É como se hoje, hoje levantasse um profeta para profetizar contra a China, contra os Estados Unidos, coisa assim. Eram as grandes potências da época, a Babilônia, a Síria, né, cuja capital, a Síria, era Nínive. Então, o reino da Babilônia, a capital era a cidade da Babilônia. Então, era um negócio assim estrondoso, muito grande, muito bacana, poderoso. E Deus levanta profetas para falar dessas coisas. Né? Resumidamente, Obadias, resumindo, ele está profetizando a destruição de Edom. Quem é Edom? Os edomitas eram uma mistura de judeu com gentio. Ou seja, Ismael, lembra do Ismael, filho da Agar, que era escrava de Abraão, e Sara mandou ela ter um filho com a empregada dela, e nasceu esse Ismael. O Ismael, mais tarde, se ajuntou a Esaú, que era irmão de Jacó, né? Eles construíram uma grande tribo chamada os Edomitas. Então, Obadias prega sobre a destruição dos Edomitas no ano 850 a.C. Já Jonas, vocês conhecem muito a história do Jonas, que foi engolido pelo peixe. Então, nesse texto de 782 a 753, Jonas está profetizando o amor e a misericórdia de Deus em encontrar uma nação gentílica. Se em Obadias a destruição de Edom, em Jonas há a busca de um gentio, que são os ninivitas. Lembra que o Jonas não quis ir pregar, e ele foi engolido pelo peixe, depois ele teve que ir lá pregar arrependimento, eles se arrependeram. E depois vem Naum, que volta a pregar no reino da Síria, cuja capital era Nínive. Depois que esse povo se arrependeu, teve um grande avivamento, eles voltaram às suas velhas práticas de idolatria, de orgulho, e o profeta Naum profetiza contra esse pessoal. Na verdade, gente, o que nós temos que fazer é o seguinte: nessa lição desses 3 profetas, fazer algumas perguntas para vocês. Deus está vendo tudo o que acontece nesse mundo? Será que Deus está vendo isso? É possível que passe essa pergunta ou esse questionamento dentro do seu coração e do meu. Ele está no controle de todas essas coisas que ele está vendo? Ou as coisas acontecem de repente e ele é pego de surpresa? Será? Essas perguntas têm que ser respondidas nesses livros de Obadias, Jonas e Naum. Será que
aqueles que se convertem a Deus sofrerão as consequências da queda. Outra pergunta que deve ser sustentada ou respondida: como o cristão deve encarar o sofrimento neste mundo? E qual é o seu papel dentro da sociedade em que você vive? Então essas perguntas, elas estão lá debaixo, né, das letras, e elas aparecem claramente quando os profetas escrevem. Então, quem são os atores principais dessa lição? Obadias, não é? Jonas e Naum. Obadias profetizando, e o tema central é: quem nos deitará por terra? Os edomitas diziam: ninguém pode nos destruir, nós somos uma nação poderosíssima. E Deus mostra, eles fazem essa pergunta: quem poderá nos destruir? Nós somos tão poderosos. E Obadias mostra que existe um rei dos reis, um rei que está atrás de todos esses reinos, e ele vai impor o seu juízo sobre os edomitas. Em Jonas, será que não há perdão para uma nação pagã? Lembram, até pouco tempo atrás, os Zulus na África eram totalmente pagãos, se converteram aos milhares. A Coreia do Sul era totalmente pagã, se converteram aos milhares. Será que Deus realmente vê uma nação, um povo, um coração perdido? Jonas responde. E a gente vê Naum, então, o grande profeta Naum, pregando contra os assírios que voltaram às velhas práticas da idolatria, da arrogância, da injustiça. Então, na verdade, são três atores ou profetas que trabalham falando da parte de Deus ao coração dessas nações. Por trás está a nação de Israel, ou a nação de Judá, como um pano de fundo em torno do qual Judá, todas essas histórias desses povos giram. E como os profetas reagiram diante deste problema. Notem bem, se você abrir aqui o livro de Naum, vocês vão perceber algumas coisas muito interessantes. Eu queria até ler para vocês aqui o que acontece. Olha bem o que acontecia no reino de Judá, como Obadias resolveu isso. Qual que era o pecado dessa grande nação edomita? Traição contra Judá. Porque, na verdade, os edomitas eram primos dos hebreus. Então, eles arrumaram uma espécie de política de amizade, mas eles traíram. Qual é a punição dessa nação de Edom? A traição dos seus próprios aliados. Judá foi roubada, mas Edom também seria roubado. Se você olhar, você vai ver esses pontos contra pontos em Obadias. Violência dos edomitas contra Judá. Por isso, diz o versículo 9 do capítulo 1, esses edomitas perecerão pela espada. Do mesmo modo que eles estavam fazendo com os de Judá, Deus faria com eles. Deus, nesse livro, no final, mostra como Deus buscou, como a nação edomita roubou, espoliou, desapossou Judá da sua terra. No versículo 19 deste capítulo 1 de Obadias, Deus mostra como eles também desaparecerão da terra. Nota, sempre quando alguém mexe com o povo de Deus, Deus dá o troco. Claro que Deus também estava corrigindo a nação de Judá, que não havia se arrependido, que havia abandonado o Senhor. Então Deus usa um inimigo de Judá para se vingar, ou para que Deus exerça a justiça sobre eles. Mas Deus sempre volta com misericórdia para o seu povo. E o profeta Jonas? Vimos Obadias. E o profeta Jonas? Como é que Deus, como rei, via Edom, e como Deus, como rei dos reis, via a cidade de Nínive? Olha, Deus faz um chamado a Jonas, e Deus então repete o chamado a Jonas. No capítulo 1 ele diz, e Deus veio falar com Jonas, e no capítulo 3 diz, voltou Deus a falar com Jonas, e Jonas desobedece a Deus.
Aí Deus leva para junto de um peixe, ele volta, é vomitado na praia e ele obedece a Deus. Quais são as consequências da desobediência? Está no capítulo 1. E quais são as consequências da obediência de Nínive? Está no capítulo 3. Como a graça de Deus voltou a abraçar Jonas e como a graça de Deus veio a abraçar Nínive. Muito interessante, né? Como os profetas vão fazendo esses contrastes para a gente entender que atrás desses grandes movimentos das nações, dos reinos, existe um Deus que é o rei de toda a terra, como diz o Salmo que lemos como texto básico da nossa lição. É muito interessante você perceber como Deus usa os profetas para trabalhar nessas entranhas da história, como ele está fazendo hoje. Deus não está indiferente ao sofrimento, indiferente à pandemia, indiferente ao poder dos Estados Unidos, da China. Deus está no controle da história. Como diz o livro dos Salmos, ele é Senhor e soberano, ele é rei de todos os reinos. Muito interessante isso. Então, gente, por trás desses grandes eventos da história, existe um rei soberano, poderoso, que governa e faz todas as coisas, como dizem os profetas, né? Obadias, Jonas e Naum. Ao mesmo tempo é o Deus que castiga as nações, é o Deus que tem misericórdia, manda pregar, manda arrepender, manda voltar. É Deus que está fazendo. Por exemplo, quando Deus vira a nação, por exemplo, da África do Sul, dos Zulus, os africanos de lá, eles voltam aos milhares. Na Coreia do Norte, volta aos milhares. Mas Deus também já usou justiça com essas nações muitos anos. Mas Deus é o mesmo Deus do profeta Jonas, que nos manda pregar arrependimento a nações pagãs e ímpias. Mesma coisa acontece conosco. Então, é importante observar nas mensagens de Obadias, Jonas e Naum essas grandes realidades. Deus é justiça, mas Deus é amor. Tem muita gente que vê Deus apenas com uma perna só, mancando, que anda com a perna só, chamada justiça. Então é um Deus que vive um carrasco, que fica lá em cima tentando cobrar, tentando nos aniquilar. Por outro lado, há outras pessoas que veem um outro Deus manco, que só tem uma perna, chamada amor. Deus não se importa com o pecado, Deus é bondinho, pode continuar que ele vai te perdoar. Na verdade, Deus tem duas pernas. Uma se chama justiça e a outra se chama amor. Então Deus anda justiça, amor, amor, justiça, justiça e amor, amor, justiça. Se vocês lerem esses três grandes profetas, vocês vão perceber essas realidades do mover de Deus na história. De Deus como juiz de todas as coisas, que faz justiça sobre os edomitas, que tem misericórdia sobre os ninivitas, que manda um Daniel ir para a Babilônia para abençoar, que manda o José ir para o Egito para abençoar o Egito. Então Deus é assim, ele é o rei de todas as coisas. Não pensem, gente, que Deus está dormindo, que ele está indiferente a tudo que acontece na história. Muito pelo contrário, Deus é o rei soberano de toda a terra. É isso que querem nos dizer os profetas Obadias, Jonas e Naum. Quando você lê esses profetas, de repente, se você não for muito atento a todo o contexto dos profetas, você vai perceber que parece que o mal triunfou. Não é? Dá a entender que as nações poderosas iam continuar assim o resto da vida. E que o mal ia triunfar. Que o mal ia triunfar sobre o povo de Deus, o povo de Judá. Quando você lê assim, desavisadamente, parece que é assim. Mas, na verdade, o que Deus estava usando era Judá. Judá é que estava nas mãos de Deus para aplicar sobre essas nações tanto a sua justiça como a sua misericórdia. Porque Deus era o Deus de Judá. Era o Deus da tribo de Judá, o Deus do trono de Davi. Mesmo que ele usasse as nações gentias para disciplinar Judá, também ele usa Judá para disciplinar as nações e para salvar as nações. Mais ou menos como acontece com a gente. Não é pelo fato de sermos cristãos, é que Deus não usa muitas vezes o ímpio contra nós. O seu colega da escola, da faculdade, ou lá do colégio, parece que ele vai bem em tudo que faz. E a gente estuda, ou luta, ou tenta ser justo, e parece que dá tudo errado. Não já aconteceu assim com você?
Essa é uma grande lição para a nossa vida, que o mal não triunfa. Se você olhar para a vida de Jesus, parece que o seu nascimento, lá em Belém, foi um fracasso. A região onde ele vivia, em Nazaré, pobre. Ele andava com pessoas pobres, andava a pé, andava com aquele monte de gente seguindo. Muitos deles eram humildes, andrajosos e simples. Se você tiver uma visão muito superficial, você vai perceber que a vida de Jesus não foi nada triunfal. Os judeus programavam para matá-lo, e parece-me que ele não tinha lugar onde dormir. Ele mesmo falou: se vocês querem me seguir, não tem lugar de dormir. Parece que foi um fracasso total. Ele está na mão de Pilatos, e Pilatos mesmo disse para ele: olha, eu posso te soltar e posso te prender. Jesus olhou para Pilatos e disse: não é nada disso. Nenhum poder você teria se dos céus não te fosse dado. Olha aí, eu poderia chamar os meus anjos, eles iriam me socorrer. Parece-me que ele fracassou. E na cruz, onde morreram apenas os delinquentes? Fracassou. Foi enterrado num túmulo. Fracassou. Mas eis que ao terceiro dia ele se ergue dos mortos e o mal foi destruído. Jesus ressuscitou. Ele que é o Rei dos Reis. Ele que é o Senhor dos Senhores. Ele mesmo. Aquele aparentemente derrotado. A Bíblia diz que ele está à direita do Pai e ele governa todas as coisas. Ele que fez todas as coisas. E todas as coisas ele governa, diz o livro de Hebreus capítulo 1, pela palavra do seu poder. Quem movimenta esses reis, põe rei, tira presidente, põe presidente. Claro que tem um monte de trama humana, política, circunstancial, mas atrás de tudo existe um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fazendo com que a sua vontade soberana se impere sobre a vontade dos soberanos, porque ele é o Rei dos Reis. Então, qual é a grande certeza do cristão? Quando a gente lê o livro do Apocalipse, muitas pessoas têm medo. Pelo contrário, o Apocalipse é o livro da vitória do rei. A vitória final do rei com o seu reino, do rei com o seu povo, que é a igreja. No Apocalipse ele é chamado de Rei de Reis, Senhor de Senhores. E do capítulo 1 até o capítulo 22 do Apocalipse conta a história deste rei vencedor e vitorioso. E conta a história do seu povo, que também vai governar com ele, poderosamente sobre todas as nações. Então esses profetas aparentemente dão-nos a entender que o mal vai prevalecer. E depois, quando vocês terminam a leitura dos profetas Obadias, Jonas e Naum, vocês vão perceber que continua Deus assentado no seu trono. Continua Deus governar a história pela palavra do seu poder. Deus, nestas palavras dos profetas, revela a sua justiça. Quando ele abate Edom, mas revela a sua bondade e misericórdia quando manda o profeta pregar lá em Nínive, trazendo vitória. E o profeta Naum repete a história de Nínive, dizendo que Nínive se arrependeu, mas voltou às suas práticas pecaminosas. E Deus volta novamente a castigar a nação dos ninivitas. Então, temos três quadros aqui: Obadias, Jonas e Naum. Obadias talvez fosse o quadro da justiça, Jonas o quadro da misericórdia e Naum o quadro da disciplina. Isso fica bem claro. Talvez fosse legal se você pudesse à noite abrir, você lê em 5 minutos, você lê esses 3 livros. São livros curtos, pequenininhos. Alguns capítulos você terminaria de ler, mas leia nessa perspectiva que eu estou falando. A partir dessa aula, você lê os profetas e você vai entender perfeitamente qual a mensagem e a linguagem que os profetas usam para mostrar justiça, misericórdia e disciplina. É assim que Deus trabalha. Deus não teria me salvado se ele não fosse justo. Como, Cícero? A justiça que cairia sobre mim caiu sobre o seu filho. Por isso que a Bíblia chama Jesus de justiça nossa. Por isso que em Romanos 5 diz: justificados, pois, mediante a fé. O que é isso? Eu tenho fé de que Jesus pagou a minha dívida na cruz. O castigo que me traria a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Diz o profeta Isaías no capítulo 53.
Então Deus foi justo comigo, não em mim, porque eu não suportaria isso. Ele foi justo comigo na pessoa do seu filho, porque ele pagou, como meu irmão mais velho, a minha dívida. Ele recebeu sobre si a ira e a justiça de Deus. Foi assim que Jesus morreu, e foi por isso que ele morreu, por causa do seu povo, por causa da sua igreja. Então Jesus também é o nosso juízo, isto é, no sentido de que ele pagou, mas também ele é o sentido da nossa bondade, da nossa misericórdia, porque ele ganhou este prêmio para os eleitos, para os seus filhos. Assim como os profetas faziam com Judá, Deus também faz com a igreja. Ele nos disciplina, ele nos chama em misericórdia, em bondade e em amor. Então o que nós mereceríamos, na verdade, era só justiça. Era o Deus manco, de uma perna só. Mas como eu disse para vocês, Deus não é manco. Ele pisa com a justiça e pisa com a bondade. Como é que ele pisou com a justiça? Matando o seu filho, matando o meu irmão mais velho, fazendo na cruz pagar uma dívida moral e espiritual que eu jamais poderia pagar. Ele pagou com o seu sangue, por isso eu sou justificado. Deus me vê como justo. Fantástico. Onde ele mostra a sua bondade? Quando ele tira o pecado pela sua misericórdia e me dá a riqueza da sua graça, dons, vida eterna, paz espiritual, convicção da vida eterna. Tudo isso faz parte do mesmo Deus do Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem que o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento é bom. Não, é o mesmo Deus, praticando a sua justiça e praticando a sua misericórdia e a sua bondade. Muito legal, né, gente? Então eu espero que com esta pequena sinopse, com esse resuminho, vocês aprendam a ler e leiam os profetas Obadias, Jonas e Naum, para entender um pouco o coração de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por esta aula tão simples, tão resumida, e permita que cada um aluno enxergue que atrás de todos os movimentos das nações existe um rei que é sobre todos os reinos, existe um presidente em chefe que é senhor de todos os presidentes, que existe um soberano que é o Senhor de toda a soberania. Ó Deus, que também cada um aluno confie nesse Deus, que sempre a bondade dele para conosco triunfará. Em nome de Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Boa aula, gente. Aproveitem, curtam bastante e a gente volta a falar ainda sobre esta lição com vocês no outro mês, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.